Professora Iane, a gente começa agora, e aí eu já lhe passo a palavra para apresentar a professora Sinara. Ok. Um evento para todos. Bom, assim, professora Sinara hoje, nessa roda de conversa, nos deixa muito felizes, porque ela tem uma larga experiência com EAD, tem uma larga experiência com formação de professores e uma larga experiência com as tecnologias. Então, ela seria realmente uma pessoa ideal para estar aqui hoje conversando conosco sobre o contexto pandêmico, que é preciso escutar os nossos professores, né? Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho, brevemente, do currículo da professora Sinara, mas a minha fala não chega nem perto do que ela faz. A professora Sinara, ela é pedagoga, especialista em informática educativa, mídias em educação e coordenação pedagógica, é mestre e doutoranda em educação com pesquisa na área de tecnologia digital na educação. Pesquisadora vinculada ao grupo GEON, da UFC, de pesquisa multimeios, da FACED, que é a Faculdade de Educação, e desenvolve pesquisa-formação com foco no ecossistemas de aprendizagem e sequência FEDAD. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação e Tecnologia, o IFCE, lotada no curso de licenciatura em Biologia. Também é coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional e Educação à Distância do campus Paracuru, atuando na formação docente. E tem uma vasta produção acadêmica, é orientadora, escreve artigos, ensaios, livros, enfim. A professora Sinara, ela, por essa larga experiência com a tecnologia e no contato constante com professores e professores em formação, trabalhou muito nessa pandemia, como todos nós, né? E adquiriu uma expertise muito grande para falar das questões emocionais dos professores, né? E a nossa pergunta dispara como é que estão essas nossas emoções dentro de um contexto pandêmico em que nós precisamos nos reinventar e atuar, continuar atuando, deixando as salas de aulas vivas, né? Então, nós trazemos hoje a professora Sinara para essa roda de conversa. Professora Sinara, nós teremos 60 minutos para a explanação e nós queremos pedir a todos os participantes que no final de cada sessão preencham um formulário de frequência, porque ele vai constar sua frequência e seu certificado de participação. Além do que a nossa sessão está sendo gravada, né? Então, nós queremos lhe dar boas-vindas à professora Sinara e a todos os participantes e desejar que essa roda de conversa seja muito ativa, produtiva e que a gente reflita bastante sobre essa escuta que a gente precisa fazer dos professores. Boa noite, professora. Boa noite, professora Iane, boa noite a todos e a todas. É um privilégio para mim hoje estar falando com vocês, eu estou muito feliz, tá? E agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, né, que também a minha pesquisa de doutoramento é sobre justamente essa formação de professores, que inicialmente o foco iria ser a formação de professores com uso de tecnologias digitais, e aí eu estou no meio da pesquisa, no meio de uma pandemia, e aí eu tive que adaptar a minha pesquisa, como é que a gente forma professores no meio de uma pandemia, como é que a gente trabalha a formação formação de professores, num contexto em que nós fomos pegos, né, sem esperar, vamos dizer assim, sem estar esperando isso, enfim. Então, gente, eu quero agradecer estar nesse momento aqui. Eu quero dizer, gente, que isso aqui é uma roda de conversa, viu? Fique muito à vontade não é nenhuma palestra, então fiquem à vontade para interromper, fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, certo? E antes de mais nada, gente, nesse contexto pandêmico, é muito importante que a gente se preocupe com duas coisas principais. Porque o que aconteceu? Primeiro que a gente não está numa pandemia
que a gente não esperava, porque a gente sempre assiste aqueles filmes hollywoodianos de catástrofe, de apocalipse, mas a gente nunca pensa que isso vai chegar aqui. Nós já tivemos uma pandemia em 2006, para quem não lembra, em 2007 foi o vírus H1N1, que foi a pandemia da gripe aviária, que inicialmente ficou chamada como gripe suína. Quem tem aqui uma certa idade lembra da gripe suína, da gripe aviária, que na verdade foi uma pandemia que teve, mas que não chegou aqui na América Latina com tanta força como aconteceu no Oriente Médio, como aconteceu na Ásia. E além do que, a gente teve outros contextos, mas essa pandemia de coronavírus é algo assim que nos pegou, digamos assim, de calças curtas. Nós, como todo, e aí eu coloco a sociedade como todo, não só as escolas, a indústria, o comércio, as próprias famílias, os planos de saúde, as instituições, elas não estavam preparadas para algo que é invisível, que você não tem controle, que não tem remédio, que não tem controle, que não tem, não tinha estatística médica anterior falando sobre isso. Então, é tudo muito novo. Tudo que a gente está fazendo nesse momento é muito novo. Então, gente, eu queria trazer para vocês, deixa eu colocar aqui para apresentar, antes da gente começar, algo extremamente importante, que são as nossas emoções. Como é que nós estamos dentro dessa pandemia? E era algo, gente, como eu estou dizendo, a gente não está vivendo só uma pandemia, a gente está vivendo no mínimo 2 pandemias. Uma pandemia, que é a pandemia do coronavírus, que eu acho que a gente já está bombardeado de informação. A gente já está bombardeado de informação. O tempo todo na televisão, chega a ser exaurido, você está o tempo todo ouvindo notícias. Só um minuto. Tá dando para aparecer aí o slide, gente? Sim. Tá dando para aparecer nessa tela? Pronto, vou pegar o meu celular para acompanhar com vocês. Fica mais fácil. Pronto. E aí eu quero combinar com vocês uma coisa. Eu quero combinar que vocês coloquem aí no chat, não sei se você já conhece essa ferramenta, que é o Mentimeter, e usando esse código, tá? Eu vou colocar aqui, www.mente.com. Vou copiar aqui na mensagem do chat, com esse código, e você vai escrever qual é o seu sentimento nesse momento. E lembre-se, gente, que isso aqui, ele é anônimo, então se preocupe não, que não vai dar para saber qual foi a resposta que você colocou, certo? E vai aparecer aqui para mim o que você colocou. Então, esse código é o 55, o 35, 972. Quando você clicar no www.mente.com, ele vai pedir um código, tá? Por favor, coloquem aí qual é o sentimento que vocês estão nesse momento de pandemia. Lá vai aparecer para vocês um códigozinho. Vamos lá? Olha aí, já tem gente participando. À medida que vocês vão participando, vão aparecendo aqui para mim. Vamos lá, gente? O código é 55, 35, 97, 2. Até agora apareceu paz e esperança. Vamos lá. Não se acanhe de participar. Olha aí, qual é o seu sentimento? Fica à vontade. Lembre-se, gente, que não aparece. Olha aí que interessante essa ferramenta. Ó. À medida que nós vamos participando, ele vai aparecendo aqui na tela quais são os sentimentos. E se por acaso alguém colocou a mesma palavra, vamos dizer que 2 pessoas ou mais escreveram esperança. Você vê que a palavra esperança, ela vai aumentando de tamanho. Já a palavra paz, ela ficou pequenininha, porque apenas uma pessoa falou a palavra paz, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem respondeu... Olha, ainda tem gente respondendo. Olha, gente, fico tão feliz de ver a palavra esperança crescendo mais ainda. Então, a gente vai vendo aqui nessa construção que nós temos algumas palavras que elas estão um pouquinho maiores do que a outra. Esperança, medo, angústia, e nós temos algumas palavrinhas que estão menores, que é desafio, angustiante e paz. Realmente, gente, eu fico muito feliz de estar assistindo
estar conversando com vocês aqui agora e ver que a palavra esperança é uma palavra que está crescendo, ou seja, por mais que nós tenhamos medo, é natural a gente ter medo. O medo, eu acredito que é o nosso primeiro instinto, é o nosso instinto protetor, né? Quando nós nascemos com medo, nós nascemos com medo do barulho. Então, um bebê recém-nascido, o primeiro barulho estranho, muito alto, derruba uma tampa de uma panela do lado de um bebê, ele vai chorar. Por quê? Porque ele tem medo do desconhecido. Então, o medo do desconhecido é o nosso fator protetor, é o que nos protege de pular um abismo, é o que nos protege. Mas esse medo, gente, eu acredito que a gente pode vencer. O ano de 2021 vai ser, sim, o nosso ano de esperança. Eu tenho muita fé. As últimas notícias que saíram recentemente essa semana, acredito que vocês estejam acompanhando o noticiário, que a ciência brasileira, o SUS, o Instituto Butantan, está realmente conseguindo, né, desenvolver uma vacina de baixo custo e que vai nos trazer essa palavra tão importante, que é a esperança. Então, fico feliz, tá, de ver como isso foi importante a gente ter essa esperança como a palavra, tá? E aí, gente, eu trago para vocês alguns questionamentos, né, dentro dessa pandemia. Será que nós estamos realmente conhecendo as nossas emoções? Será que nós sabemos realmente, de fato... eu não estou apresentando, né? Eu achei que tivesse, gente. Desculpa, só um momento. Eu achei que tivesse apresentando, tá? Só um minuto. Será que nós estamos realmente, de fato, deixa eu fechar aqui, preparados para esse contexto? Será que nós, as escolas, as instituições que formam professores, estavam preparados para esse contexto pandêmico? Eu acredito que não. A questão da inclusão da tecnologia, gente, não é algo novo. Há muitos anos se vê pesquisas, aqui tanto no estado do Ceará como no Brasil, desde os anos 90, que nós temos pesquisas que falam sobre a importância de introduzir a tecnologia dentro da sala de aula. Só que, dentro dessa questão tecnológica, nós temos outras questões também envolvidas, que é muito mais importante, que é conhecer a nossa emoção. Uma das coisas que interfere, gente, quando a gente vai formar profissionais, é justamente essa questão das emoções. A questão da resistência, a questão do professor, por exemplo, ter medo de dizer que não domina uma ferramenta, medo de dizer para o aluno, ou o aluno perceber que não pode, de maneira alguma, conhecer aquela ferramenta. Então, essas pessoas, gente, esses professores precisam de uma formação. Os nossos alunos também. Hoje estamos vivendo uma crise de ansiedade, uma crise, como é que eu posso dizer, de pessoas com problemas de ansiedade, de ansiolíticos. Então, estamos vivendo, o que eu poderia dizer, uma outra terceira pandemia, que é essa pandemia das relações, das emoções, do descontrole das emoções. A cada dia que passa, nós conhecemos alguém próximo de nós, que está ansioso, alguém próximo de nós, que já teve alguma tendência suicida. E nesse contexto de pandemia, gente, isso se agravou muito por conta do isolamento social. Então, é muito importante, nesse contexto que nós estamos falando para professores, ouvir este lado emocional dos professores. Nós sabemos que essa realidade não é a realidade, digamos assim, de todos, né? De você ter acesso a um serviço de psicologia, alguns planos de saúde. Nós sabemos que não é uma realidade de todos os brasileiros. Ter acesso a um plano de saúde. Nós sabemos que o posto de saúde, muitas vezes, não tem esse profissional relacionado a isso. Nós sabemos que as escolas, poucas são as escolas, nitidamente públicas, que têm um psicólogo ou um assistente social, com raras exceções, para fazer um atendimento ao professor, ao atendimento ao estudante. Então, nesse momento, gente, é importante demais, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde mental. Como é que estão as suas emoções? Como é que estão as suas relações humanas? Como é que você está se sentindo nesse momento? Então, em primeiro lugar, gente, é cuidar da nossa saúde mental.
E aí eu trago para vocês, gente, uma charge que eu gosto muito, muito mesmo, muito mesmo, que é da Escola de Passarinhos. Eu não sei se você já conhece a Escola de Passarinhos. Que aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu minimizar isso aqui para sair bem. Pronto. Não entendo, né? Tá lá 2 passarinhos, um simboliza a mãe, outro simboliza o pai, tá? E diz assim, eu não entendo, a mãe dizendo para o filho, por que você não gosta das aulas virtuais, meu filho? A escola tem oferecido a melhor tecnologia para que as aulas sejam boas. Aí o passarinho filho responde, né? Mãe, nenhuma tecnologia permite abraços na professora e nos meus colegas. Ou seja, a questão da aprendizagem, ela também está relacionada com as emoções. Por exemplo, eu já tive casos, por exemplo, eu não gosto de química, eu não gosto, eu Sinara, não gosto. Mas eu tinha um professor tão legal, que fez eu gostar de química, e o suficientemente para eu passar no vestibular. Mas, por exemplo, se você tem uma relação mal resolvida com aquele professor, isso pode, inclusive, interferir na sua aprendizagem. Quantas vezes a gente já, às vezes, começou um curso e abandonou, e eu me lembrei agora, quando eu não sei nadar, então eu comecei um curso de natação, o professor era tão grosseiro, tão, digamos assim, você via que ele não dava suporte emocional, eu tenho um trauma enorme com água, eu tenho muito pavor de água, então, entrar numa piscina só se eu estiver realmente botando o pezinho no chão. Então, eu percebi que esse professor não me dava suporte. Então, para mim, eu abandonei o curso que eu estava fazendo, e eu disse para ele, professor, eu estou abandonando o curso por causa do senhor, porque o senhor não tem um pingo de paciência, o senhor não entende as minhas emoções, enquanto os outros alunos, depois de X aulas, 10 aulas, já estavam bem avançados, eu ainda estava lá naquela aulinha do comecinho lá, de bater perninha. Por quê? Porque ele não conseguia entender esse meu lado emocional. Então, gente, isso é demais importante nos dias de hoje. Nem todo mundo, aí, gente, se você sabe disso, você convive com seu pai, você convive com a sua mãe, você sabe que essas pessoas que você foi criado junto, você sabe que nós não temos a mesma educação. Aliás, nós temos a mesma educação do pai e da mãe da gente. Nós somos diferentes, você é diferente do seu irmão, é diferente da sua mãe, você é diferente do seu pai. Imagine, nesse contexto pandêmico, em que nós estamos passando, quantas emoções nos afloraram neste contexto. E aí você tem uma outra interface, que são as ferramentas tecnológicas. Essas ferramentas tecnológicas, elas já existiam antes da pandemia. Mas aí, da noite para o dia, os meus professores, eles foram obrigados, bem dizer, a aprender. Quem aqui de nós conhecia o Google Meet antes dessa pandemia e usava frequentemente? Quem aqui antes de nós conhecia o Mentimeter? Quem aqui antes de nós conhecia o Zoom, conhecia outras ferramentas para poder adotar em sala de aula? Essa questão da inclusão da sala de aula era muito lenta, muito embrionária, partia muito mais do interesse do professor de querer trazer uma inovação para dentro da sala de aula, de levar um computador, ou se a escola dispunha de um laboratório de informática, do que mesmo de uma necessidade curricular. E aí a pandemia ela vai trazer o quê? Uma nova ação, diferente do que a gente estava acostumado. Ou seja, cada um dentro da sua casa, dentro do possível, óbvio, nós vamos trazendo a necessidade de conhecer, de dominar essas ferramentas. Então, nem todos os professores conheciam essas ferramentas. Então, por exemplo, foi preciso dar formações aos professores, muitas vezes mini formações mais curtas, formações, digamos assim, que eu até chamo mais tecnicistas, de cunho mais tecnológico, porque aquele meu professor dizia assim, Sinara, mas eu não sei apresentar um slide, eu uso o slide da minha sala de aula, mas eu não sei como é que eu faço para transformar, por exemplo, esse meu slide numa videoaula, eu não sei, eu não me sinto bem fazendo uma live, falando no YouTube para quem quiser aparecer. Então, nós estamos vivendo novos desafios para esses professores, né? Então, nessa sociedade em rede, o que é essa sociedade em rede? É essa sociedade em que a internet, eu até brinco que ela já é uma nova necessidade. Na verdade, eu acho que
A Unesco, ela colocou que a internet, ela é um direito fundamental do cidadão. Todo cidadão tem que ter direito à casa, a emprego, à água, à energia elétrica e à internet. Hoje, quase todos os processos, gente, desde a marcação simples de uma consulta, a emissão de uma nota fiscal, a venda de um comércio, o próprio transporte, o tráfego de pessoas requer a internet. Então, nós vivemos nessa sociedade completamente conectada, completamente em rede. E essas questões dessas mudanças em todas essas esferas da sociedade não é algo novo. Hoje existe uma máxima, né, digamos assim, em que se você pegasse um médico de 100 anos atrás, que viveu em 1920 e trouxesse para os dias de hoje, ele não iria conseguir entender uma UTI, por exemplo. Quem viveu a gripe espanhola hoje e viesse hoje entender como seria uma UTI de uma Covid-19, não iria entender metade do que estaria acontecendo ali dentro. Sendo que o meu professor, se a gente transportasse meu professor de 1920 até janeiro de 2020, que foi antes da pandemia, você ia perceber que pouca coisa mudou. O professor ainda é refém de um quadro, que pode ser negro ou branco. Meu professor ainda é refém de um giz, que agora virou um pincel. Meu professor é refém de um papel, né? Ou seja, que antes ele usava folha de papel ofício, ele hoje usa o livro didático. O professor ainda é refém de uma máquina de xerox, ou seja, pouca coisa vai mudar, mas a questão de relação professor e aluno, a questão dialógica, a questão da mediação, isso aí nenhuma máquina vai superar. Quando me perguntam, Sinara, qual é a melhor tecnologia que existe nos dias de hoje? Eu digo rapidamente, o professor bem qualificado. Não existe melhor tecnologia do que o professor bem qualificado, essa é a melhor de todas. Mas, para isso, eu preciso ter uma formação cultural, social, histórica, que ele consiga ver o outro lado daquele meu aluno, que ele consiga enxergar mais humanística, que ele consiga enxergar o meu aluno como um ser social e que ele está dentro de um contexto social, dentro de um contexto histórico, geográfico. É muito importante que essa formação ela permeie todos esses dados. E aí vai demandar novas relações, novo saber e novas posturas profissionais. Por exemplo, nesse contexto, eu teve uma aluna minha, que ela é futura professora de biologia, que ela simplesmente, o notebook dela deu problema, e ela disse, professora, eu vou reprovar a sua disciplina. Eu disse, por quê? Porque eu não tenho condição de entregar os trabalhos, porque o meu notebook simplesmente não liga mais, queimou, eu não tenho condição financeira de mandar consertar. Eu disse, mas isso não é motivo, porque você não participa via celular? E ela, mas professora, como é que eu vou escrever os textos que a senhora pediu, as resenhas, os resumos, os trabalhos lá da disciplina? Eu disse, por que não você não faz um áudio no seu celular? Seu celular não tem um gravador de áudio? Você não usa com sua família para se comunicar? WhatsApp? Por que não você gravar os áudios? Em vez de você escrever o texto, você gravar os áudios e anexar no lugar dos textos os áudios. E ela olhou assim para mim, né, na câmera, e disse assim, e pode? Eu disse, por que não? Não é texto? Você não está produzindo texto? A diferença é que o texto, em vez de ser um texto escrito, vai ser um texto oral, não tem problema nenhum, eu recebo seu material. E essa aluna, apesar de todas essas dificuldades que ela teve, ela conseguiu, inclusive, entregar todas e concluir essa disciplina com êxito. E aí, gente, nós vamos chegar em 2021 com um novo perfil professor, ou seja, um professor que ele precisa ter esse olhar, porque nós vivemos num país onde a desigualdade social é muito grande, mesmo estando na quinta cidade mais populosa do Brasil, que é Fortaleza, mesmo estando num dos estados mais ricos do Nordeste, que é o Ceará, nós vivemos situações de desigualdade social. E aí tem essa charge aqui do Salomão, que eu gosto muito dessa charge do Salomão. Porque, assim, o que a gente percebe nesse contexto de pandemia? Que aqueles alunos, né, que já tinham uma certa condição financeira razoável antes da pandemia, que tinham uma estrutura familiar, que tinham um local para estudar tranquilo, que já tinham um computador, que já tinham uma internet de qualidade razoável, esse meu aluno,
ele, inclusive, na pandemia, ele se destacou mais. Ele não sentiu tanto. Pelo contrário, ele gostou das aulas nesse formato. Ele se dedicou mais, ele estudou mais. Eu até acredito que eu não tenho nenhuma pesquisa assim agora pronta, dizendo assim, tantos por cento mais, tantos por cento mais, mas eu acredito sim que a aprendizagem dele melhorou. Já aquele meu aluno que antes da pandemia já dependia da universidade para poder ter acesso à internet, que só tinha o celular para assistir às aulas, que tinha muita dificuldade, que não tinha em casa um espaço, por exemplo, separado para poder se dedicar, um escritório, ou mesmo uma mesa, gente, uma sala onde você tivesse um quarto só para você, onde você pudesse estudar, onde você pudesse dedicar, esse aluno, na maioria das vezes, ele acabou abandonando o curso. E isso também se reflete para os professores. Nós temos 137 milhões, segundo dados da Unesco, na América Latina, em que 137 milhões de crianças e adolescentes simplesmente pararam seu processo educativo, ou seja, 2021 é um ano de muitos desafios, e um deles vai ser trazer essas crianças de volta. E o meu professor precisa estar preparado para isso. Como é que eu vou fazer para trazer essas crianças, 137 milhões de crianças, só na América Latina, que estão fora dos processos educativos, que trancaram, que não sabem nem se vão voltar para a sala de aula agora em 2021. Então, 4 milhões de estudantes do ensino fundamental estavam sem total acesso a nenhuma atividade escolar. E aí eu quero que vocês escrevam aqui no chat, gente, o que é que vocês veem quando olham para essa imagem? Vamos lá. O que é que vocês veem quando vê essa imagem? Coloquem aí, gente, o que é que vocês estão vendo aí, o que essa imagem transparece para vocês? Vamos lá. Tem gente aqui já dizendo aqui no chat, desânimo, a André está dizendo desgaste, a Carla, cansaço, a Josi, depressão, e o Nead está dizendo indisposição, gente. Eu acredito que quase todas essas palavras aí são quase sinônimas, né? Esse, eu acho, que o sentimento que a maioria dos professores, quando terminou o ano de 2020, se sentiu, né? De exaurido, pedindo que chegasse as férias. E é por isso que a gente precisa repensar. Será que é necessário tantas reuniões? Será que é necessário a gente ter aquela carga horária toda em sala de aula, cumprir toda aquela carga horária? Mas tem que cumprir a carga horária, mas isso era no modelo presencial. No modelo presencial é menos cansativo, no modelo presencial a gente brinca, a gente para, a gente tem um olho no olho, a gente faz uma piada, a gente brinca. Eu até digo, no modelo remoto, no modelo à distância, está sendo gravado. A gente precisa ter muito cuidado, a gente fica mais tenso, a gente fica mais nervoso, a gente, às vezes, baixa, não dá certo, às vezes o áudio corta. Já aconteceu comigo da minha internet cair no meio de uma aula. Eu estava dando uma aula, a minha internet simplesmente caiu, e eu fiquei falando para quem, nem sei para quem. Enfim, aí depois que eu percebi, nossa, a internet caiu, cortou, o microfone não está saindo, a voz não está saindo direito. Enfim, esse desgaste emocional, acaba estressando, a gente produz cortisol, que é aquele hormônio do estresse. Então, aquela aula que você dá no modelo EAD, ela é muito mais cansativa do que no modelo presencial. Então, eu até brinco com os meus alunos, né, que são futuros professores, que eu digo, olha, gente, vão dar aula em EAD para vocês verem como não é fácil. Mas EAD é muito fácil. Eu digo, vai estudar por EAD, vai ter aula por EAD, não é fácil. Então, essa pandemia também trouxe esse outro lado, o desgaste emocional do professor, mas, por outro lado, também, ele trouxe um lado positivo, que é a questão da gestão do tempo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? A valorização desse meu professor. O meu professor, hoje, vários pais, eu me lembro que havia uma corrente pedagógica de homeschool.
que era o ensino domiciliar antes da pandemia, uma corrente, né, herdada dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos é permitido, que era os pais querendo ensinar os filhos dentro de sala de aula. Não foi à toa, gente, que gerou tanto meme na internet se colocar, eu não vejo a hora de voltar às aulas, porque eu não estou dando conta de ensinar o meu filho. Então, também houve um lado positivo, que é do reconhecimento dos pais do trabalho do professor. E como é que fica essa questão da gestão do tempo? É outro desafio, é outra questão que a gente precisa conversar, precisa se escutar. Será que é necessário a minha aula ter 60 minutos? Mas a minha hora-aula só vai ser contabilizada 60 minutos. Será que minha hora-aula não podia ser 40 minutos ou 30 minutos e o restante de leitura, de dinâmicas, de jogos ou produção, participação em fóruns, participação em atividades, porque é muito desgastante você ficar na tela do computador. Qualquer pessoa aqui que está aqui participando dessa live deve estar sentindo já isso. Quando termina uma live, você já assim, graças a Deus, espera aí que eu vou ali no banheiro beber uma aguinha, espera ali que eu vou ali, porque eu estou cansada. Então, professora Sinara, queria só fazer uma intervenção, assim, porque quando nós, né, pensando sobre tudo isso que você está dizendo, quando a gente começa a trabalhar e a gente quer cumprir todas as nossas metas, né, tanto as metas do próprio trabalho quanto a nossa, a gente acaba entrando, muitas vezes, numa roda viva de ter que fazer, ter que ter muita qualidade, o que eu acredito que nós, professores, estamos precisando também, assim, respirar um pouco, né? Fazer as coisas no tempo também que garanta para a gente o bem-estar de estar na frente do computador. E, às vezes, quando a gente entra nessa roda viva, a gente acaba se comprometendo muito e não dá esse tempo para respirar, né? Porque nós sabemos da nossa capacidade de interagir, de fazer muitas atividades, mas a gente não se cuida tanto quanto deveria. É só uma coisa assim para a gente refletir um pouco. Isso, professora Iani, você está coberta de razão. Essa questão da gestão do tempo fez com que muitos professores corressem para lives, como preparar uma videoaula, como fazer uma live, como fazer uma live. Então, eu vi professores correndo para dar conta de aprender novas habilidades em um tempo extremamente curto. E aí você me pergunta, mas, Sinara, de novo, qual é a melhor tecnologia para dar aula? Gente, a melhor tecnologia é o professor. O professor, o que é que dá certo para o senhor? O senhor não precisa gastar com câmera, com iluminação. Eu vi colegas comprando mesa digitalizadora, câmeras, e dizendo assim, qual é a melhor câmera? Qual é a melhor luz? Qual é o professor? A melhor é o senhor. Dê a sua aula como se eu estivesse dando na sua sala de aula. Relaxe, sente na sua mesa, no seu sofá da sala, na sua cadeira da sua sala, ligue sua câmera e comece a dar aula como se eu tivesse. Não é a mesma coisa, eu sei, não é. Nunca vai ser a mesma coisa, concordo. Mas relaxe, tente relaxar, porque eles ficavam numa pressão do que como eu vou ser julgado. E aí a Carla Nascimento está me perguntando aqui no chat. Todos nós fomos pegos de surpresa, mas você acha que o professor usará essas tecnologias que estamos usando, que tanto usamos nesse período pandêmico na sua prática docente? Eu acredito que nós vamos ter um contexto mais híbrido. Muitos colegas vão usar esse modelo, até porque, gente, uma pandemia, ela não acaba em um ano. Todas as pandemias, se você pegar a história das pandemias desde da Idade Média até nos dias atuais, vamos pegar agora aqui na contemporaneidade, né? Você vai ver que ela tem uma média de 2 anos para realmente você conseguir atingir toda a população, conseguir vacinar todo mundo, conseguir ter uma segurança sanitária. Então, a questão do hibridismo já vinha sendo estudada, a questão do ensino híbrido, aí você tem o José Moran, que já tem estudos, a Lília Abate, que já tem estudos sobre o ensino híbrido, começando aqui de forma embrionária no Brasil.
até mesmo o termo semipresencial já leva um pouquinho de, né, não é totalmente à distância, ele é híbrido, ele tem uma parte presencial, uma parte à distância. Eu acredito que sim, Carla, que nós, professores, vamos usar um pouco dessas ferramentas, dar continuidade ao uso dessas ferramentas, se elas foram usadas de forma realmente qualitativa. Porque eu sou professora de estágio, então, eu acompanho algumas escolas e eu percebo que muitos professores não usaram nenhuma ferramenta, simplesmente criaram um grupo no WhatsApp e ficaram mandando PDF para aluno. E aí, isso não é fazer educação, faz de conta. E aí, a Elisângela está dizendo aqui, o que está acontecendo atualmente nada tem a ver com a educação feita por famílias que assumem totalmente a educação de seus filhos. Concordo, Elisângela, concordo. Mas aí é que acontece, não foi feita uma discussão em cima do homeschool como deveria ser, não foi feito um debate na sociedade, e aí o que vai acontecer? Eu acho, e aí, digamos, novamente, isso é uma opinião minha, vai ter muito preconceito em cima disso. Quando se trouxer de novo a baila, quando se trouxer de novo a discussão, esse projeto de lei que dá a liberdade da família escolher se ela quer ou não. Então, vai ter muito preconceito, porque as pessoas vão dizer, vai ser igual aquele ano de 2020, em que o professor só mandava, o professor não, né, só mandava os testes e o menino fazia só questionários. Eu acredito que vai impactar, sim. Isso, a Josiana está dizendo aqui, por outro lado, estigmatizou-se ainda mais o sistema de homeschool, concordo plenamente. Isso porque ocorreu durante a pandemia, não foi um sistema de ensino em casa, mas uma reestruturação urgente e apressada da educação como a conhecemos. Concordo com você, mas não havia outra forma. Muitas pessoas assim, mas qual era o modelo ideal? Gente, o modelo ideal é todo mundo ficar em casa, esse era o modelo ideal. Em alguns países, mas a gente está vendo aí que a questão de ficar em casa é, de novo, a questão da desigualdade social. Algumas pessoas, eu mesma, tendo uma condição financeira razoável, eu trabalho num lugar que não tem internet, porque eu trabalho em zona rural. Então, lá, a empresa X, tá? Não vou dizer o nome da empresa, simplesmente a gente comprou chip para dar para os alunos que não tinham, e simplesmente a empresa, quando foi agora em dezembro, disse assim, nós não vamos mais dar cobertura. E a gente disse, como assim? Nós compramos os chips de vocês para que a gente pudesse dar para os nossos alunos, distribuindo mais 300 chips para os alunos, quando agora vocês vão dizer que não vão dar mais cobertura. Então, tem também essa questão da desigualdade social, no sentido de que determinados lugares do Brasil, quem nunca, né, viajou e passou por aquela zona que a gente chama de ponto cego, que não pega nem oi, nem vivo, nem claro, nem morto, que você pede a Deus, seu carro não deu prego. Mãe diz aqui no Ceará que o carro não quebre, porque você não consegue nem sinal de celular. Então, a gente ainda tem regiões do Brasil que não tem internet, mesmo que você tenha a melhor condição financeira de pagar. Então, tudo isso impacta. Com relação à gestão do tempo, a questão também acontece por quê? Porque quando a gente está na escola, quando o professor está na escola, ele tem um horário. Se é no ensino fundamental e médio, geralmente tem um sinal, tem um aviso sonoro, né? Tem a hora do cafezinho, tem aquele momento lá do intervalo, que está todo mundo junto. E quando você está em casa, acaba se misturando. Você perde o controle do horário que você acorda, você perde o controle do horário que você vai trabalhar. Então, é muito importante que esse gestor, que esse professor, que esse aluno, ele organize uma gestão de tempo. Faça um horáriozinho lá, olha, 7 horas da manhã eu vou fazer o quê? Às 8 horas da manhã eu vou fazer o quê? Às 9 horas da manhã eu vou fazer o quê? Porque senão você acaba misturando a relação trabalho, família, muitas vezes muitos professores, eles fazem formação continuada, ainda são estudantes no terceiro turno, então é muito importante que você tenha essa questão da gestão do tempo muito controlada. Não, eu estou trabalhando. Isso eu deixo bem claro para a minha família, eu me arrumo, eu me maquio, eu troco de roupa, entendeu? Então, a minha família sabe que naquele momento eu me tranco dentro do quarto, como eu estou aqui agora, então minha família sabe, não, a minha mãe nesse momento não pode me atender porque ela está trabalhando. Então, elas têm um certo respeito, mas a gente sabe que em lares onde você tem crianças muito pequenas, né, crianças no sensório motor, que não vão ter essa compreensão. Se a mãe está em casa, é porque ela tem que estar comigo. Então, é muito complexo para quem é professor, e principalmente mulher, na sociedade que a gente vive, conseguir conciliar a maternidade, as dinâmicas familiares, as dinâmicas, e é questão também da pressão do trabalho. Porque trabalhar em casa é muito bom, mas nós temos aquelas metas a cumprir.
E aí nós estamos nesse outro desafio de 2021 aqui, né, que é o que eu trouxe de novo aqui a Escola de Passarinhos. Eu gosto muito, gente, é @escola de passarinhos, vão lá no Instagram deles, lá, é muito interessante, eles fazem várias críticas, aí ele coloca assim, ó, o passarinho filho diz assim, tantas pessoas sem máscara, mãe, o coronavírus acabou? E aí a mãezinha diz assim, não, o que acabou foi o juízo. E realmente é o que a gente está vendo agora, infelizmente, no começo de 2021, esse novo desafio, a volta do modelo presencial, não sabemos quando, porque nós não estamos conseguindo controlar, mesmo com distanciamento, mesmo com uso de máscara, mesmo com a venda de álcool em gel, mesmo já com a promessa de uma vacina agora brasileira, que vai sair agora pelo Butantan, nós ainda vemos muito o negacionismo da pandemia, como se tivesse tudo, mas o comércio reabriu, a loja reabriu. Porque reabriu não significa que eu preciso deixar de usar máscara. E aí eu fico me preocupando, principalmente, com as professoras que trabalham na educação infantil. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer para uma criança que tem 2 anos que se afaste, que não abrace, que não leve a mão à boca? É muito complexo essas questões e muito desgastante emocionalmente para o professor ficar controlando, lavar a mãozinha o tempo todo. Então, são questões que nós, professores, ainda precisamos pensar. E, de novo, qual é a resposta, Sinara? Qual é a solução, Sinara? De novo, eu não estou aqui como dona da razão para dar resposta, dizer, eu só sabe tudo, e a resposta é essa. A resposta é, vamos ouvir os professores, vamos ouvir os pais, vamos ouvir os alunos. De que maneira? Os meus alunos mesmo, esse ano de estágio, nós fizemos uma enquete, perguntando, vocês querem que tenha estágio? Vocês querem que volte o estágio? Vocês querem que a gente volte? De que maneira nós vamos voltar? Nós vamos voltar remoto? Porque presencial não tem condição, nós só vamos voltar presencial quando realmente tiver condição sanitária. E foi uníssono no discurso dos meus alunos. Não, professora, a gente prefere ter aula. Mesmo que seja online, mas a gente prefere ter aula do que ficar em casa sem fazer nada, porque eles ficaram quase 6 meses sem ter aula. Então, isso me deixou muito feliz, porque os alunos disseram, não, professora, eu prefiro ter aula. Muito melhor ter aula. Eu já não estou mais aguentando ficar dentro de casa. Eu não vejo a hora de voltar ao modelo presencial. Então, a gente tem vários desafios para 2021. O principal deles, professor, é estar presente. E quando eu falo estar presente, é estar presente em casa, é estar presente para sua mãe, para o seu pai. Use o WhatsApp, liga, faça chamada de vídeo para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família, para que o isolamento social não seja tão dolorido. Porque, de novo, nós vamos impactar onde? Nas questões emocionais. Estar aberta ao diálogo, ouvir o meu aluno. Meu querido, você não entregou a tarefa por quê? O que está acontecendo? Vamos conversar aqui em particular? Vamos fazer um atendimento aqui individualizado? Por que foi que aconteceu? Por que você quer abandonar? Professora, eu não estou conseguindo enviar um arquivo. Eu já tive vários atendimentos que às vezes eram coisas assim, que para mim eram coisas banais e para a pessoa ela só queria escutar. Professora, eu não estou conseguindo porque eu preciso trabalhar. E a pessoa que tomava de conta da casa, que era arrimo de família, faleceu e eu preciso tomar o lugar dessa pessoa para trabalhar. Eu digo, por que você não... Eu atendo você à noite. E eu sou professora de estágio, eu tenho uns atendimentos de horários. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a minha instituição onde eu trabalho, vou flexibilizar meu horário, vou botar um horário de atendimento à noite, pode ser? Aí ele disse, à noite eu posso. Então, pronto, foi uma evasão a menos. E é um aluno excelente, que iria abandonar o curso. Então, ser reflexivo é eu pensar nessas questões. O que eu posso, qual é o meu limite, até onde eu posso chegar, o limite ético. Será que eu posso? Será que eu não posso? Qual é até onde entra a minha dimensão formativa? Ressignificar, regressar essa ressignificação da escola, repensar esses espaços escolares, repensar a minha prática pedagógica. Será que todo esse conteúdo que eu estou dando realmente é útil? Será que a gente não pode tirar essas gordurazinhas extras? O que é realmente, eu sou professora de didática, então, por exemplo, o que é fundamental você saber na disciplina de didática e o que é um conteúdo que eu posso botar como leitura complementar? Você lê quando puder, ou assiste um vídeo.
O YouTube tem coisas maravilhosas, vídeos maravilhosos aí de professores que estão produzindo materiais muito bons. E eu disse, olha, o ideal seria ler o livro, concordo, mas às vezes o aluno assistindo o vídeo, quem sabe ele não se interessa, compra o livro, lê o livro, ser o suporte para o nosso aluno. Ou seja, escutar o nosso aluno, ver como é que o meu aluno está, por que você abandonou? Vamos aumentar o prazo, aumenta o prazo só para você, mas realmente, o que está acontecendo? Qual é a sua dificuldade? Abra a sua câmera, abra a sua tela, compartilhe a sua tela, me diga aí qual foi a dificuldade que você tem. Eu percebo, gente, que nesse modelo online, nesse modelo remoto, os alunos participam menos. Não sei porquê, né? A gente precisa pesquisar mais, mas, assim, em sala de aula, eles participam mais, eles falam mais, eles são mais proativos. Aqui mesmo, aqui nessa live, a gente vê pelo chat. E a gente fica, né, angustiado de estar falando e não está olhando no olho, não está ouvindo a conversa paralela. Eu digo até, eu estou sentindo falta das conversas paralelas de vocês, eu estou sentindo falta. Porque eu digo, vocês têm dúvida? Eles dizem, eles ficam calados, aí a gente fica naquela dúvida, ele está lá mesmo assistindo a minha aula, ele não está assistindo a minha aula, ele está dormindo, ele não está dormindo, ele está lavando a louça, está fazendo alguma coisa. Por quê? Por que isso acontece? Que novo comportamento é esse? Ou ele é a geração Z, aquela geração alfa, agora que está vindo com toda a força aí, dos mileniais que conseguem dar conta de 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Uma formação... Oi? Profa Sinara. Oi, Ani. Sobre essa fala, assim, é interessante a gente pensar no nosso comprometimento, né? Tanto quanto professores, por ter até saudade dessa conversa paralela, quanto os alunos, né? E é importante, assim, que quando a gente faça algum tipo de atividade, a gente possa sempre provocar essas interações, né? Eu gosto muito de pedir aos alunos, pelo nome mesmo, fulana e cicrana, o que vocês acham disso? Vamos traçar aqui um paralelo sobre o que está sendo explanado. Então, assim, provocar essa interatividade, eu acredito que é um dos maiores desafios das nossas aulas online. Isso. E aí eu trago aqui outra brincadeira, né, com a Escola de Passarinhos, né, que o novo desafio vai ser refazer o nosso currículo. Se antes da quarentena nós éramos apenas professores e professoras, agora a gente é influência digital, youtuber, cinegrafista, diretora de arte, cenógrafa, design, especialista em novas tecnologias, EAD, plantonista de WhatsApp, tutora, conselheira emocional. Brincadeiras à parte, gente, realmente a pandemia trouxe para os professores novos desafios, é sair da minha zona de conforto. Eu tenho colegas que dizem, eu nunca fiz uma live na minha vida, eu nunca dei aula no modelo remoto, como é que eu vou fazer? Então, professores, não ter medo mesmo, não ter medo de se aventurar e não ter vergonha de pedir ajuda, de dizer, olha, eu não sei como é que eu faço isso, ou mesmo dividir a responsabilidade. Eu gosto muito nas minhas disciplinas de parceria, de convidar outros colegas, convidar outras pessoas, desde que a instituição assim o permita, para fazer uma palestra, para fazer uma roda de conversa, dentro da disciplina, para que a gente faça esse fortalecimento da minha identidade docente. Ou seja, que habilidades, que competências são o que eu tenho hoje e que eu preciso desenvolver. Eu preciso melhorar. Somos seres em eterna construção e reconstrução e desconstrução. Cada dia que passa, eu aprendo algo novo. Eu aprendo com os meus alunos. Eu me lembro que esse semestre, né, eu coloquei como... Esse semestre não, que passou, perdão. No semestre passado, eu coloquei como desafios para eles professorar o curso no YouTube. Eu cheguei para meus alunos e disse, olha, vocês vão criar um curso online e botar no YouTube. Te vira, linda. Hashtag te vira, linda. Professora, e aí... eu queria fazer uma provocação. Vamos todos abrir as telas e retire um pouco os slides? Vamos nos olhar um pouco? Eu gosto dessas provocações porque, principalmente nesse tema de conhecer as emoções, porque quando eu estou em aula
online, né, eu fico buscando esse olhar, eu acho tão interessante, né? E às vezes o aluno diz, eu não tenho como é? Eu não tenho câmera, eu não posso abrir, né? Estou vendo aí a Oceana, que é uma aluna nossa lá da UES, que está que abriu um pouco a câmera, porque a nossa tendência mesmo é querer fechar, né? Para que parece que a gente tem medo de aparecer na tela. E isso é tão... Eu acho que aparecer na tela de vez em quando é muito provocador da participação, da gente realmente se sentir ali naquele lugar, né? Você pode, inclusive, continuar sem mostrar o slide. Com certeza. Traz um ou outro, mas falar um pouco com a gente, assim, olhando. Eu acho interessante. Obrigada, Iani. Eu adoro as provocações da Iani, gente. Pensa uma pessoa maravilhosa. E aí, nesse momento, gente, a gente precisa o quê? Repensar a nossa questão da identidade docente, porque nós, professores, somos porta-voz do quê? Qual foi a palavra que vocês escreveram no começo lá dessa live? Esperança. Então, nós somos o porta-voz do esperançar. Ou seja, como diz o Novo, temos que nos apropriarmos e recorrer a tudo que pudermos para não nos afastarmos do nosso propósito, que é ensinar. Então, nesse momento, gente, nós somos o somatório de todas as nossas experiências. São todas essas experiências que vão nos formar professor. Como é que eu era antes da pandemia? Como é que eu sou depois da pandemia? Hoje eu tenho colegas, né, na minha pesquisa que eu estou fazendo pequenas entrevistas, eles disseram, olha, Sara, hoje eu estou muito mais próximo da minha turma, eu conheço os meus alunos, eu sei das dificuldades dele, do que antes da pandemia. Então, a pandemia trouxe para mim um novo olhar para o meu aluno, para eu conseguir enxergar as dificuldades que antes eu não via, como, por exemplo, essa questão da desigualdade social. Então, quando eu pedi um trabalho que eu dizia assim, olha, eu quero um trabalho que você fez no Word, com a página tal, com a margem tal, eu achava a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque eu vim de uma formação universitária, isso a pessoa dizendo, né? Eu vim da formação universitária que eu tinha que ser cobrado, e hoje não, eu chego para o aluno e digo, você tem condição de me entregar? Você tem como digitar? Se você não tiver computador em casa, olha, pode me mandar um áudio. Então, eu consigo ver hoje o meu professor, ele mais humano, ele conseguiu enxergar esse outro lado do meu aluno, de que, professor, hoje eu não estou me sentindo bem, eu estou tão angustiado, eu estou tão desesperado, eu estou com vontade de desistir, eu estou com vontade de abandonar o curso, e o professor dizer assim, olha, vamos dar um novo prazo só para você? Vamos repensar a minha avaliação, de que maneira eu posso fazer uma avaliação usando a metodologia mais ativa, saindo do modelo de aula expositiva e fazendo com que o meu aluno seja o foco. São essas questões, gente, que a pandemia trouxe à tona, e eu acredito muito, gente, muito, 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 que vai ser o nosso diferencial em 2021, certo? Para encerrar, quais são os novos desafios, né, gente? Conhecer as tecnologias digitais no sentido de ver qual a que se adequa à sua realidade. Muitas vezes, eu preciso, primeiro, conhecer a realidade do meu aluno. Então, vamos dizer, o meu aluno, qual é o recurso que ele tem? Ele tem um celular? Ok. Ele tem um celular que é capaz por exemplo, produzir um vídeo, ou ele tem um computador e ele é capaz de produzir um vídeo pelo computador, então eu já posso pensar uma avaliação em que o meu aluno possa produzir uma videoaula, inverter o processo. Então, conhecer as tecnologias e as mais adequadas à minha realidade. Agora, se eu sou um professor de educação infantil, jamais eu vou pedir para uma criança dessa criar uma videoaula, então eu tenho que adequar à minha realidade. Segundo desafio, ou segunda necessidade para 2021, conhecer a política dos direitos autorais. Eu vi falando isso nas minhas disciplinas, de que internet não é terra de ninguém, ou seja, pelo contrário, tem dono, internet tem dono. Então, não é porque tem uma foto no Google que eu posso usar, não é porque tem um PDF na internet que eu posso usar. Então, eu posso fazer isso no modelo, nem no modelo presencial eu já não podia fazer. Então, a pandemia, ela trouxe também esse outro lado, de as pessoas entenderem que existe uma política de direitos autorais, e que ela é muito antiga, ela data do Império.
e que nós precisamos respeitar. A gente simplesmente não pode pegar o material de alguém e jogar no Google, jogar no YouTube, jogar na internet, sem dar os devidos direitos autorais àquela pessoa. Aquela pessoa demandou tempo, aquela pessoa demandou dinheiro, aquela pessoa demandou esforço físico. Você gostaria que a sua tese de doutorado, o seu TCC do seu trabalho, aquela aula que você levou, às vezes, 2 finais de semana sentar com sua família, alguém se apropriasse dela? Não. Então, Professora Sinara, lhe interrompendo um pouco, porque não quero perder o fio da meada. Essa questão, assim, dos direitos autorais, isso nos implica enquanto professores, né? E isso nos traz muito desgaste também. É uma grande preocupação para a gente que está agora atrás da tela, com muitos alunos escrevendo artigos, produzindo suas atividades. Então, isso também nos angustia um pouco. Com certeza, até porque nos nossos cursos de formação de professores, e eu me coloco nesse balaio, tá? Eu não me, por exemplo, na minha disciplina de didática, hoje, eu tenho uma aula só falando sobre direitos autorais. Direitos autorais na internet. É uma aula específica sobre isso, com direitos autorais na internet, o que eu posso, as limitações, o que eu posso e o que eu não posso. Eu não tinha essa aula. Eu não tinha na minha carreira. A pandemia me trouxe essa necessidade. Por quê? Porque eu via que vários colegas chegaram para mim e diziam assim, Sinara, eu posso pegar, escanear o livro de anatomia todinho lá, do Grey's Anatomy, e posso colocar para meus alunos? Eu dizia, professor, não, pelo amor de Deus. Você não pode fazer isso, não, professor. E o que é que eu posso, Sinara? Qual é o meu limite? De professor, o senhor pode ser processado, professor, se o dono do direito autoral questionou que o senhor está escaneando o livro e dando para os alunos. E agora, o que é que eu faço? E aí eu tive, né, pensando nessa necessidade. A terceira é estudar muito, gente. A gente sabe que nós, professores, já estudamos muito. A gente termina a graduação, né, na ilusão de que não, estamos formados, que nada, é só o começo, é o primeiro passo. Mas estudar muito no sentido de ter essa flexibilidade de qual é o recurso. Por exemplo, esse ano, meu desafio vai ser incluir um aluno cego. Eu recebi na minha turma lá um aluno totalmente cego, e ele ficou cego depois de adulto, então ele não sabe braille, ele não sabe DOSVox, ele não sabe nada de um aluno cego, por exemplo, que já teve a infância e a adolescência numa escola de cegos. Então eu estou tendo que estudar muito para poder ver qual é a ferramenta, qual é a melhor metodologia para adequar a minha disciplina para o meu aluno que é cego. Então, a pandemia também, gente, a gente não pode excluir ninguém. A gente não pode excluir o surdo, a gente não pode excluir o cego. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, matemática básica, estatística, com esse meu aluno que é cego? Eu preciso estudar. E eu preciso ser flexível. E, por fim, atenção aos objetivos de aprendizagem. O que é isso? Meu aluno está aprendendo? Não é só empurrar conteúdo. Não posso estar empurrando conteúdo, blá, 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 blá. Ele está aprendendo, eu tenho que parar para avaliar antes, durante e depois. É a famosa avaliação formativa, que a gente sempre estuda lá nos livros de didática, mas na prática poucas pessoas fazem. A gente faz mais a classificatória, aquela de dar a nota no final do semestre e saber se passou. Mas a gente precisa dessa avaliação formativa no antes, no durante, no depois, ou seja, terminou a aula, como foi a aula, o que foi que você aprendeu, qual foi a dificuldade, como é que poderia ter sido melhor. Então, é essa coisa, né, de escutar o meu aluno, escutar o meu professor, gente. Então, eu encerro. A professora Sinara, como a gente já havia pensado, ela tem essa dinamicidade, ela fala muito, ela traz tanta informação, e a gente já vai passando do tempo. Eu queria, ficou com gosto de quero mais, né, Yani? Ficou com gosto de quero mais. Eu acredito que a professora Sinara colocou aí muito bem, né, a utilização das tecnologias, da importância do professor não só nesse momento, né? As atenções parece que voltaram para o professor, mas isso a gente já faz, né? Já faz muito mais do que isso, né? A pandemia veio e aí constatou como nós somos importantes no processo, né?
E eu achei muito interessante a fala da professora Sinara, quando ela diz da necessidade de estudar, de se voltar para o novo, né? Principalmente aquelas pessoas que abraçam a causa das tecnologias na educação, né? Eu também sou pesquisadora na área, e eu percebo quanto é importante a gente buscar o novo, quanto é importante a gente estar aberto, né? Eu acho que o mais interessante é isso. Eu só quero agradecer, foi muito bom essa nossa última sessão, assim como a primeira e a segunda. Eu acredito que nós vamos ter também outros momentos, e com certeza a professora Sinara já se sinta convidada. Obrigada. Gente, fiquem à vontade, alguém quiser comentar, viu? O Nilson está dizendo aqui, ó, no início da pandemia eu vi a necessidade de estudar mais para acompanhar o ritmo na pandemia. Com certeza, professor, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E olha que eu já tenho mais de 10 anos que a gente está estudando tecnologia, acho que não estudei tanto na minha vida como eu estou estudando agora, porque é muito mais complexo a gente não ter esse olho no olho, aquela questão de o aluno, por exemplo, eu tive um aluno que disse assim, professor, eu não estou conseguindo produzir a videoaula, eu precisei ligar o WhatsApp, virar para pedir para ela, eu estar no Google Meet numa tela, no WhatsApp na outra, e pedir assim, ó, vê o que tu tá fazendo na tua tela para eu entender qual é o teu problema, sendo que no presencial era muito fácil eu ir lá na tela e dizer assim, ó, é aqui, é só tu clicar aqui. Aperta esse botão. E era isso. Realmente ela tinha esquecido de uma das etapas, ela tinha pulado, por isso que ela não estava conseguindo gravar, e foi assim um insight bem rápido, no instante. Era uma professora, inclusive, lá do Mauriti, estava com extrema dificuldade de fazer, e a escola dizia, olha, você tem que gravar a aula, se você não gravar a aula, corre o risco até de você perder seu emprego. Então ela estava assim, super angustiada. Assim, eu queria só trazer uma reflexão final, de dizer que, apesar de todos os desafios, né, de todas as dificuldades que nós tivemos como professores, nós procuramos nos reinventar. Eu acho que a gente, se colocar na balança, pesou muito o nosso trabalho. E isso prova, né, que nós temos muitas habilidades. O que a gente precisava... a gente precisa o tempo todo se sentir instigado. É claro que a pandemia nos deu um sacode, né? E mostrou para a gente assim, ó, você é capaz. E talvez as angústias, elas sejam justamente porque a gente não pensava que a gente era tão capaz. E aí foi a hora do vamos ver. Agora a gente precisa entrar nessa nova tendência, né? A gente falou tanto de tendências pedagógicas na didática, e a gente está pensando que aqui nasce um novo paradigma. Um professor que tem habilidades que ele pode usar, ele deve usar, e ele não pode ter vergonha de dizer que ele está aprendendo. Então, nós nos sentimos tão aprendizes nesse momento, como qualquer pessoa que deseja aprender algo novo, né? E a gente precisa, então, da escuta, da paciência, de tudo que a aprendizagem nos provoca a pensar quando a gente realmente está na tentativa de aprender um conhecimento novo. Eu quero agradecer muito a sua fala, agradecer esse momento. Eu vi que aqui no chat poucas pessoas não perguntaram muito, né? As pessoas não perguntaram muito, mas acredito que a fala da professora Sinara foi muito esclarecedora. Obrigada, Sinara. Obrigada também. E quero falar para que vocês... Amanhã nós temos outras 3 sessões, né? E aí sintam-se convidados. Nós vamos falar de outros temas, de educação à distância versus virtualização do ensino. Muita gente confunde o conceito de ensino remoto com a educação à distância. Então, a gente vai falar um pouco disso também. E, assim também como os outros temas, né, que nós vamos abordar, também de pessoas, né, com
como até a professora Sinara disse aqui, que tem um aluno com deficiência auditiva, se eu não me engano, né? E aí a gente também vai abordar esse assunto, é bem interessante. Bem, gente, boa noite, eu agradeço a todos e ficamos aqui para a frequência, né, no link, e amanhã vejo vocês lá nas próximas sessões. Obrigada a todos, tá? Se deixar eu falar a noite toda. Eu também quero agradecer, viu, professora Sinara, a professora Iani, porque ela nos trouxe você aqui, a nossa conversa, né? Que bom. Obrigada, professora Iani. Eu adoro fazer essas rodas de conversa. Vamos lá amadurecer a ideia ainda mais. Obrigada, Sinara. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.